Olá, somos do canal Pioneiros. Aqui a verdade não é uma crença, é uma busca. E no vídeo de hoje você vai conhecer uma das histórias mais sombrias e reais já escondidas da humanidade. Mas fique até o final porque preparamos uma surpresa especial para quem permanecer com a mente aberta até o último segundo. O ano era 1953. O general Dwight Eisenhower assumia a presidência dos Estados Unidos. E o mundo estava dividido entre dois polos de poder: Estados Unidos e União Soviética. A ameaça nuclear crescia, mas os generais começaram a perceber algo ainda mais perigoso do que as bombas. E se o inimigo conseguir controlar a mente humana? Na época, os soviéticos vinham experimentando técnicas de lavagem cerebral, condicionamento psicológico e uso de hipnose em prisioneiros de guerra. Havia relatos vindos da Coreia do Norte de soldados americanos que voltavam para casa reprogramados, confessando crimes que nunca haviam cometido. Essas histórias aterrorizavam Washington. A CIA concluía que a mente humana era agora o novo campo de batalha. E, sob essa justificativa, iniciou uma das operações mais obscuras da história moderna. Foi então que o nome Sidney Gottlieb entrou em cena. Um químico excêntrico com ideais quase messiânicos, que acreditava ser possível quebrar a mente humana e reconstruí-la do zero. Gottlieb recebeu carta branca da CIA e um orçamento secreto ilimitado para criar uma nova arma, a mente controlada. O projeto foi oficialmente autorizado em 13 de abril de 1953 pelo então diretor da CIA, Alan Dulles. Seu nome de código, MK-Ultra, não era apenas um programa, era uma teia que se espalhava por mais de 80 instituições, universidades, hospitais, clínicas psiquiátricas e bases militares, quase todas sem saber que estavam servindo a CIA. As pesquisas envolviam a administração de LSD e outras drogas alucinógenas sem consentimento, técnicas de hipnose e privação sensorial, choques elétricos e tortura psicológica, além do uso de traumas extremos para apagar a identidade de uma pessoa e instalar uma nova. Entre os experimentos mais cruéis estava o chamado Operation Midnight Climax. Casas secretas foram montadas em São Francisco e Nova York, onde prostitutas contratadas pela CIA atraíam homens para encontros. Lá eles eram drogados com LSD sem saber, observados por trás de espelhos falsos, enquanto agentes registravam cada reação. O objetivo era descobrir até onde a mente humana podia ser manipulada e se alguém poderia ser transformado em assassino, espião ou informante sem saber. O que começou como ciência defensiva virou uma fábrica de zumbis mentais. E pior, ninguém fora do círculo interno da CIA sabia que aquilo existia. Eles diziam estar defendendo a liberdade, mas em silêncio testavam até onde ela podia ser destruída. O LSD, o ácido lisérgico, foi a substância que transformou o MK-Ultra no que ele realmente era: um experimento para hackear a mente humana. Nos primeiros anos, a CIA acreditava ter encontrado o santo graal do controle mental. Com uma única gota, eles viam identidades se fragmentando, memórias sendo apagadas e comportamentos sendo reprogramados. Para a agência, o LSD era a chave que abriria a mente e permitiria reconstruí-la à vontade. Mas logo perceberam algo: os efeitos da droga mudavam conforme a consciência do indivíduo. Alguns quebravam, outros despertavam. E foi aí que o sistema cometeu seu maior erro. Nos anos 1950, a CIA comprou quase toda a produção mundial de LSD através da farmacêutica Eli Lilly e começou a distribuí-lo entre laboratórios, universidades e psiquiatras. Muitos não sabiam que trabalhavam para o governo. Outros sabiam e fingiam não saber. Com o tempo, o LSD saiu dos laboratórios e foi parar nas ruas. A própria CIA incentivou secretamente a sua circulação para observar os efeitos em campo real, como as pessoas reagiam, como mudavam, o que despertava nelas. O objetivo era simples e sinistro: se quisermos controlar a sociedade, precisamos entender o que a faz perder o controle. Mas o que a CIA não esperava é que a substância que eles usariam para dominar mentes acabaria libertando uma geração inteira. A década de 1960 nasceu dessa falha. O movimento hippie, o questionamento da guerra, a queda das autoridades, tudo isso foi um efeito colateral do experimento que fugiu do controle. Enquanto o sistema acreditava estar criando soldados obedientes, o LSD fez surgir espíritos livres. Gente que olhava para o mundo e dizia: isso tudo é uma farsa. O governo queria apagar consciências, mas acabou acendendo uma fogueira. E como o sistema reage quando algo escapa do seu domínio? Ele muda o discurso. De ferramenta científica, o LSD virou ameaça social, e em poucos anos, o mesmo governo que o espalhou nas ruas declarou guerra contra ele. Nascia a Guerra às Drogas, um teatro moral criado para apagar o rastro do próprio crime. A mesma estrutura que financiou experimentos com LSD
passou a prender jovens por usar LSD. A mesma CIA que injetava ácido em prisioneiros e soldados passou a caçar civis nas ruas. E a imprensa, controlada pelos mesmos grupos, pintou os usuários como degenerados, perigosos e fora da lei. O sistema conseguiu mais uma vez virar a verdade de cabeça para baixo. Criaram o caos. Depois venderam a ordem. Plantaram a droga. Depois se vestiram de heróis para combatê-la. A ironia é que o mesmo governo que dizia combater as drogas continuava criando outras. Só que agora com outro nome. Medicamentos controlados, antidepressivos, ansiolíticos e estimulantes, todos agindo sobre as mesmas áreas do cérebro que o LSD alterava. A diferença é que agora quem controla a dose, o preço e o acesso não é o traficante de esquina, mas o sistema farmacêutico global. O vício mudou de embalagem, saiu das ruas e foi parar nas farmácias. E o controle antes químico passou a ser químico e psicológico. Hoje, o controle não precisa mais ser imposto pela força. Ele é vendido em cápsulas com bula, prescrição e propaganda na televisão. Frank Olson era bioquímico e trabalhava para o exército americano. Acreditava estar servindo a pátria, pesquisando substâncias para interrogação e defesa biológica. Mas o que descobriu dentro do programa foi algo que nem os inimigos fariam. Testes humanos sem consentimento, tortura química e experimentos mortais. Em 1953, Olson foi convidado para uma reunião de cientistas da CIA durante o encontro. Sem aviso, colocaram LSD em sua bebida. Dias depois, ele começou a sofrer crises de ansiedade e paranoia, dizendo à esposa que queria deixar o programa. Poucos dias depois, caiu da janela do 13º andar de um hotel em Nova York. O relatório oficial dizia suicídio, mas a família nunca acreditou. Décadas depois, investigações revelaram que ele poderia ter sido empurrado por agentes após manifestar a intenção de revelar os segredos do programa. O próprio presidente Gerald Ford pediu desculpas públicas à família em 1975, mas as desculpas não trouxeram Frank de volta nem os milhares de outros que desapareceram sem nome. Enquanto Frank Olson morria, outro nome crescia na sombra: o Dr. Donald Ewan Cameron, psiquiatra escocês e diretor do Allen Memorial Institute em Montreal, no Canadá. Ele recebeu financiamento secreto da CIA para um projeto chamado Subproject 68. Parte do MKUltra, Cameron acreditava que podia apagar a mente humana e reconstruí-la limpa. Ele submetia seus pacientes a experiências extremas de isolamento e estímulos mentais repetitivos, tentando apagar lembranças e moldar novas identidades. Os pacientes não sabiam o que estava acontecendo. Muitos haviam procurado o hospital apenas por depressão leve ou ansiedade. Saíram de lá com memórias destruídas, vozes fragmentadas e vidas arruinadas. O MKUltra não se limitou a prisões e hospitais. Cerca de 80 universidades e instituições participaram, muitas delas acreditando que faziam pesquisas acadêmicas legítimas. Harvard, Stanford, Columbia, McGill são nomes respeitáveis, mas por trás das bolsas de pesquisa estavam subvenções da CIA escondidas em empresas de fachada. Foi nessa rede que surgiram nomes como Timothy Leary, professor de Harvard que mais tarde se tornaria o ícone do movimento psicodélico. Muitos acreditam que a ascensão de Leary como profeta do LSD foi indiretamente alimentada pelo MKUltra para estudar o impacto cultural do uso coletivo da droga. A contracultura que nasceu como rebeldia pode ter sido, ironicamente, mais um ramo do experimento. Quando as primeiras investigações começaram, a CIA entrou em modo de pânico. O então diretor Richard Helms, em 1973, ordenou a destruição total dos arquivos do MKUltra. Milhares de documentos foram queimados. Os registros oficiais desapareceram, e com eles, parte da história da manipulação humana mais ampla já registrada. Mas o que o fogo não destruiu foram as vozes. Alguns cientistas, jornalistas e vítimas conseguiram manter cópias parciais, memórias e depoimentos. Esses fragmentos se tornaram a base das audiências do Senado dos Estados Unidos em 1975, conhecidas como as Church Hearings, onde o público pela primeira vez ouviu as palavras MKUltra. O escândalo foi tão grande que o governo teve de reconhecer publicamente a existência do projeto. Mas claro, sem detalhes, sem nome, sem consequências. O sistema sempre confessa o suficiente para parecer transparente, mas nunca o bastante para ser responsabilizado. As audiências foram televisionadas, políticos perplexos, cientistas arrependidos, mas no fundo, todos sabiam. Aquilo era apenas o que restou. Os maiores segredos já tinham sido destruídos. O verdadeiro alcance do MKUltra, quantas pessoas foram testadas, mortas ou reprogramadas, nunca será conhecido. Alguns estimam que foram mais de 20 mil experimentos humanos em pelo menos 30 países.
Outros dizem que os números são muito maiores, e mesmo após a revelação, nenhum dos grandes responsáveis foi preso. Sidney Gottlieb, o cérebro do programa, viveu tranquilamente até 1999, em uma fazenda no interior dos Estados Unidos, cultivando cabras e lendo filosofia oriental. O homem que tentou controlar a mente humana passou seus últimos dias tentando entender a própria consciência. O MKUltra foi encerrado em 1973. Mas os próprios documentos que restaram mostram subprojetos continuados sob outros nomes: MK Search, MK Naomi, Bluebird, Artichoke, cada um com foco diferente, drogas, hipnose, interrogatórios, armas químicas, mas todos com o mesmo objetivo: penetrar na mente humana. E quando as drogas saíram de moda, as tecnologias entraram em cena. Satélites, frequências, propaganda, psicologia de massa, redes sociais. O controle mudou de forma, mas não de essência. O MKUltra não acabou. Ele só se digitalizou. A droga agora é a informação. O laboratório é a internet. E as cobaias somos nós. Quando o experimento foi descoberto, o sistema não o destruiu, apenas o refinou. Nos anos 1970, a CIA encerrou oficialmente o MKUltra. Mas encerrar oficialmente não é o mesmo que encerrar de verdade. O controle mental nunca saiu de cena, apenas trocou de instrumentos. Se antes o domínio se fazia com drogas e choques elétricos, hoje ele acontece com dopamina, informação e distração. A partir dos anos 2000, com o avanço da internet e das redes sociais, a humanidade se voluntariou para um novo tipo de experimento. Sem agulhas, sem LSD, sem consentimento formal, apenas toques na tela. Cada curtida, cada busca, cada segundo de atenção é um dado. E cada dado é usado para ajustar o próximo estímulo. A fórmula é simples e perfeita: estímulo, reação, reforço, repetição. O mesmo padrão que Gottlieb buscava em laboratório com drogas e tortura, hoje é reproduzido em escala global através de algoritmos e psicologia comportamental. As redes descobriram o que a CIA já sabia há 70 anos. Controle não se impõe, se condiciona. O LSD fazia o cérebro liberar dopamina e serotonina, alterando percepção e consciência. As redes sociais fazem o mesmo, só que de forma mais sutil. Cada notificação é uma microdose de prazer. Cada curtida é uma gota de ácido digital. E aos poucos o indivíduo passa a viver em um estado de dependência invisível. Não precisa mais ser drogado à força. Ele mesmo pede pela dose. Ele mesmo carrega o dispositivo. Ele mesmo se oferece para o experimento. O MKUltra falhou em criar um escravo químico, mas o novo sistema criou um escravo voluntário. O LSD serviu para testar como alterar a percepção individual da realidade. Hoje, a mesma técnica é aplicada em escala coletiva, através da informação. Cada narrativa que circula, cada polarização política, cada crise fabricada serve ao mesmo propósito: fragmentar a mente coletiva e desativar o pensamento crítico. A guerra da Guerra Fria nunca terminou. Apenas mudou de campo. Agora o inimigo é a consciência desperta. O MKUltra era sobre controlar prisioneiros. Hoje, o sistema controla cidadãos. Ontem era com drogas. Hoje é com dados. Nos relatórios do próprio Pentágono surge um novo termo: guerra cognitiva. É o uso deliberado da informação para atacar, confundir e dividir populações inteiras. Não é ficção. É doutrina militar moderna. E o campo de batalha é a mente. Enquanto isso, bilhões de pessoas vivem presas em um ciclo de dopamina, medo e distração, sem perceber que estão dentro de uma nova versão do MKUltra, muito mais eficiente, porque agora não precisa de violência. O controle se tornou invisível, agradável e recompensador. O que antes era LSD, agora se chama rolar a tela. O que antes eram câmaras de privação sensorial, agora são bolhas digitais. O que antes eram agentes com seringas, agora são influenciadores, políticos e algoritmos. A mente é estimulada, esgotada e reprogramada diariamente. E o mais perverso é que o sistema aprendeu a fazer o indivíduo achar que é livre. A maior prisão é aquela onde o prisioneiro acredita ser livre. Alguns dizem que o MKUltra sobrevive sob outro nome: DARPA, NSA, Intel ou Behavioral Insights. Tem menos programas modernos que unem neurociência, inteligência artificial e manipulação de comportamento. A meta é a mesma: prever e controlar decisões humanas. E a justificativa também é a mesma: segurança nacional. A mesma desculpa usada em 1953 continua sendo o salvo-conduto da tirania moderna. Mudaram os nomes, mudaram as ferramentas, mas o objetivo permanece: o domínio da mente humana. Mas há algo que o sistema nunca entendeu. Você pode controlar o corpo, pode condicionar o comportamento, pode saturar a mente, mas não pode prender a consciência. Ela escapa. Ela desperta. Ela transcende. O MKUltra provou o limite do controle. Toda tentativa de manipular a mente humana acaba cedo ou tarde.
provocando o despertar espiritual. Foi assim com o LSD, o remédio virou portal. Tá sendo assim com a informação, o ruído tá forjando discernimento. E será assim com o futuro. Quanto mais tentarem controlar, mais pessoas lembrarão quem realmente são. O controle cria o caos. O caos desperta a consciência. E a consciência é o fim do controle. O MK Ultra nunca foi apenas um projeto, foi um espelho, um reflexo do medo humano de perder o controle e da arrogância de achar que pode possuí-lo. Desde o início, o verdadeiro campo de batalha nunca foi químico, político ou digital. Foi espiritual. Uma guerra silenciosa travada entre a consciência livre e o sistema que tenta aprisioná-la. O LSD, os choques, as telas, tudo foi apenas ferramenta. O alvo sempre foi o mesmo. A mente humana, o MK Ultra, provou que a matriz não é uma metáfora. É um sistema de condicionamento invisível, onde o ser humano acredita ser livre enquanto repete padrões programados. Antes, os comandos vinham de cientistas e militares. Hoje, vêm de influenciadores, corporações e governos disfarçados de liberdade. O código mudou, mas a lógica é idêntica. Criar medo e oferecer proteção. Criar distração e vender direção. Criar desordem e vender controle. O mesmo sistema que injetava drogas para quebrar mentes, hoje injeta informações para fragmentá-las. E o resultado é o mesmo. Um povo confuso, dividido e emocionalmente dependente de quem o manipula. Mas existe um espaço que nenhuma instituição jamais conseguiu invadir. A consciência desperta, ela não pode ser dopada, nem doutrinada, nem rastreada, porque ela não vive no cérebro, vive além dele. Ela é a centelha que observa o pensamento, o eu que existe antes da mente. Foi isso que o MK Ultra jamais conseguiu entender. Podem alterar a química, mas não a essência. Podem aprisionar o corpo, mas não a alma. Podem manipular a mente, mas nunca a consciência. E é por isso que a guerra continua, porque o despertar é a falha no sistema. O verdadeiro inimigo do controle não é a rebeldia, é estar lúcido. Hoje resistir não significa pegar em armas. Significa lembrar quem você é. Significa desligar o ruído e recuperar o silêncio interior. Significa entender que a liberdade não é dada, é lembrada. Quando você se conhece, nada te controla. Quando você desperta, o sistema perde a função. E quando milhões despertam, o sistema colapsa. O MK Ultra foi apenas o rascunho. A humanidade foi o laboratório. Mas agora chegou a hora do contra-experimento. A era da reprogramação da alma. O que antes era manipulação, agora será despertar. O que antes era controle, agora será consciência. E o que antes era medo, agora será luz. O controle invisível só existe enquanto você acreditar nele. No instante em que desperta, ele deixa de existir. Se você chegou até aqui, já faz parte dessa resistência silenciosa daqueles que não aceitam mais viver dormindo. E como prometido no início, aqui está a surpresa. Eu preparei um e-book gratuito, Dossiê MK Ultra, o controle invisível da mente, um material que aprofunda tudo o que foi revelado neste vídeo, mostrando como as antigas técnicas de manipulação evoluíram e continuam moldando o comportamento humano de forma invisível até hoje. Para receber o seu, comente Pioneiros Oficial aqui nos comentários e se inscreva no canal Pioneiros. Assim você apoia esse trabalho, entra para a comunidade que está despertando e garante acesso aos próximos conteúdos e investigações. O despertar é um caminho sem volta. E cada pessoa que desperta enfraquece o sistema. Obrigado e até o próximo vídeo.